Oi, oi, bom dia, primeiro ano. Vamos dar continuidade aí às nossas atividades, tá, pessoal? Hoje e ontem a gente era para ter aula aí, mas eu juntei essas duas aulas para hoje, tá certo? Eu já coloquei para vocês aí um exercício que fala sobre conjuntos numéricos, tá? O conjunto dos números naturais, inteiros e racionais, tá? Faltou a gente trabalhar isso aí em sala de aula, para que a gente aí sim chegue em intervalos. Vou dar esse passo à frente, sem antes aí encerrar conjuntos numéricos, viu? A gente já viu aí as simbologias dos conjuntos, né? Pertence, não pertence, está contido, contém. Então a gente já viu tudo isso aí, né? As operações com conjuntos, como é que resolve aí os problemas com relação a que faltou aí a gente dar uma ênfase à parte aí do conjunto dos números racionais, por exemplo, que fala de dízima periódica, fala de números fracionários e fala de dízima periódica, tá certo? Então, eu vou trazer à tona isso aqui agora. Tem um exercício que já está na plataforma, vocês já podem ir, passe adiante e assim chegar em intervalos reais, tá certo? Então, conjuntos numéricos está na página 13 do livro, tá? Aí depois a gente vai dar uma alavancada aí bastante considerável no nosso conteúdo. Eu sei que vocês devem estar pensando aí que está parado, mas não está não, viu? É isso mesmo, essa parte introdutória aí, tendo em vista que a gente teve pouco tempo para que a gente possa consumir o livro com mais facilidade, com mais fluidez, tá certo? Então, conjunto dos números naturais, eu vou ser bem breve aí, tá? Porque não é nada do que vocês já viram durante o ensino fundamental, tá certo? Isso aqui, o primeiro conteúdo é mais aí para dar uma alavancada aí, uma relembrada nos conteúdos que vocês viram aí no Fundamental, tá? Vocês me perdoem que ficou aí primeiro ano do Fundamental 2, tá? Números naturais são todos os números positivos e infinitos. Então, nós temos a ideia de número natural como sendo um número positivo e infinito. O zero faz parte do número natural. O zero ele é considerado um número positivo. Também é considerado um número par. Tá? Então, a gente pode representar o conjunto dos números naturais. Ele é o conjunto que é representado pela letra N. Tá? Então, representar ele aí de três formas. Eu posso representar o conjunto dos números naturais numa reta numérica, como está aí no vídeo, tá? Isso aí é uma reta numérica. Um exemplo de reta numérica no nosso dia a dia é uma régua, né? Essas réguas que você tem aí, que usa para medir. Instrumento de medida aí é um exemplo de reta numérica. Essas trenas que os pedreiros têm, também é exemplo de reta numérica, tá bom? Podemos representar também aí o conjunto, dispor esses números entre chaves, tá certo? E um outro exemplo aí é pelo diagrama de Venn, tá ok? Ó, antecessor e sucessor do livro. Essa aula foi preparada com base no livro de vocês, tá certo? Ó, se eu tenho um N, aí esse N que está no meio, um termo qualquer, um enésimo termo, tá? É chamado de enésimo termo ou termo qualquer. O antecessor de N vai ser N menos 1. E o sucessor de N vai ser N mais 1. Então, tem uma ideia a partir dos números naturais. Por exemplo, se eu tenho um número aí 500, o antecessor é 499 e o seu sucessor é 501. Tá certo aí? Números inteiros. Então, o conjunto aí dos números inteiros, tá certo? Ó, são todos os números aí negativos e positivos, tá? Todos os números negativos e inteiros, tá? E a gente também pode representar ele numa reta numérica. Para o lado esquerdo, todos os números negativos e para o lado direito, todos os números positivos, tá? Lembrando a vocês, ó, isso aqui é peça-chave, é fundamental. Contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Então, dentro do conjunto dos números inteiros está lá inserido o conjunto dos números naturais. A gente fala que o conjunto dos números naturais está contido dentro do conjunto, né? A gente já viu aí nas simbologias aí, quando se fala em conjuntos, tá? Então, a gente pode representar numa reta numérica e a gente também pode representar numa forma de listagem, como também podemos representar aí no diagrama os conjuntos, tanto dos números inteiros quanto dos números naturais, em subconjuntos. Por exemplo, eu tenho aqui um subconjunto dos números naturais não nulo. Quando tem esse asterisco em cima aí do Z, o Z é a letra que representa o conjunto dos números inteiros, tá? Então, quando eu tenho esse asterisco em cima do Z aí, quer dizer que eu vou colocar todos os números inteiros, mas eu não vou colocar o zero. O zero vai ficar de fora, tá?
Isso aí quer dizer, ó, não nulo, tá certo? Quando tiver esse asterisco aí em cima do Z, a gente coloca todos os números, mas não inclui o zero, tá certo? Também temos o conjunto dos números inteiros positivos, é representado aí por Z+, né? Então, o conjunto dos números positivos, tá? Lembrando que o conjunto dos números inteiros, tanto os inteiros como os naturais, eles são infinitos, tá? São infinitos aí, existem infinitamente aí, infinitos números, tá certo? Tanto para mais quanto para menos, tá? Então, nada mais é que o subconjunto Z+, né? O Z positivo, é o conjunto dos números naturais. Por isso que eu falei que o conjunto dos números naturais está aí contido dentro do conjunto dos números inteiros, tá certo? Podemos representar também aí o conjunto dos números inteiros negativos, né? Ó, então, são todos os números positivos, então não entra aí no subconjunto dos números negativos, tá? Então, aí a gente começa do 1 e aí vai descendo infinitamente negativo, tá certo? Esses aí são os subconjuntos que a gente pode trabalhar, viu? Os números fracionários e os números decimais. Esses números fracionários e decimais são os que compõem o conjunto dos números racionais, tá? Então, vocês vão ver aí o que é o conjunto dos números racionais e vai ter uma ideia do que é aí fracionários e decimais. Fracionários, o próprio nome já diz, é em forma aí de uma fração. E decimal é aquele número que apresenta vírgula. Por exemplo, 2,3 é um número decimal, né? Nós temos aí o 2 uma parte inteira, né? Elas podem ser infinitas e podem ser infinitas, o que são chamadas de dízima periódica. Essa dízima ela pode ser composta, né? Ou simples. A gente vai ver tudo isso aí, as dízimas periódicas também, tá? Que fazem parte do conjunto dos números reais, tá certo? Então aí, ó, em relação aos números fracionários e os números decimais, nós temos 3/4. Se eu dividir 3/4, né, eu tenho R$3 e vou dividir aí para 4 pessoas, cada um vai ficar com 75 centavos, né? Falando em dinheiro, as coisas melhoram. Ó, eu tenho R$3, vou dividir para 4 pessoas, 3/4. Cada um vai ficar o número em forma de fração, que é o 3/4, e tem o número decimal, que é o 0,75. Sempre que apresentar aí vírgulas entre esses números aí, é chamado de números decimais, melhor dizendo. Tá trocando em miúdo, é melhor falar aí a matemática de uma forma mais simples. 1/2 ou 1/2, se eu tenho um real, então 0,5 é o número decimal e 1/2 é o número fracionário, tá? 1/4 ou 1/4 aí, 1/4 é o número fracionário, tá? E esse 0,25 é o número decimal, é o mesmo que eu tenho um real e dividir para 4 pessoas, cada um vai ficar com 25 centavos, tá? Então nós temos aí a parte fracionária, a parte do número decimal. O número decimal sempre vai ser o resultado de uma fração, tá? Vai ser o quociente aí da fração. Então, o número decimal é sempre o resultado da fração, é o quociente dessa fração, certo? Aí, ó, o conjunto dos números, tá? Então, dentro do conjunto dos números racionais, aí, eu posso incluir também as raízes quadradas aí, ou raiz cúbica, dentro disso, nos dê o número decimal. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, né? É 1,4 aproximadamente. 1,4 é o número decimal, então eu posso, certo? Então, aí, ó, dentro do conjunto dos números racionais, vale lembrar que o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, está contido dentro do conjunto dos números racionais, viu? O conjunto dos números naturais está contido nos inteiros e o conjunto dos inteiros sucessivamente. Mas na frente, aí, a próxima aula, a gente vai ver os números irracionais, reais, complexos, imaginários, tudo isso aí ainda está faltando, tá certo? Então, ó, dentro do conjunto dos números racionais, eu tenho os números negativos, tenho os números positivos, tenho os números decimais e tenho os números fracionários, tá ok? Outra forma em diagrama de Venn, tá? Ó, vocês podem ver em azul os naturais, em preto os inteiros e em vermelho aí os racionais, tá? Então, um aí vai formando o outro, um vai englobando aí o outro. Por exemplo, deixa eu perguntar um negócio a vocês, ó. Um número natural, vamos pensar um pouquinho. Um número natural qualquer, ele está contido aí dentro do conjunto dos números inteiros. O que é que vocês acham? Se o conjunto dos números inteiros são as frações negativas. Os números positivos que fazem relação aos números naturais, eles estão contidos aí dentro do conjunto dos números racionais? Não, não está. Por que não está? Porque para ser racional, ele tem que ser antes aí uma fração
ou aí um número decimal. Se eu tiver uma fração de números naturais, eu não vou ter o número decimal, tá? Eu tenho que ter aí um número inteiro, tá? Eu tenho que ter aí a divisão de números inteiros, né? Para que eu possa ter aí, para que possa estar contido dentro de 3 quartos. Aí você me diz assim, mas professor, 3 quartos aí não são número, 3 não é número natural? Mas 3 é menor que 4. Aí sempre vai dar um número decimal, e aí está contido sim dentro do conjunto dos números racionais, tá certo? Ao contrário, não tem condição, viu? Aqui, ó, as porcentagens. Vamos trabalhar um pouquinho de porcentagem, que é a que está, tá certo? Vamos aqui, ó. Quando fala em porcentagem, pessoal, deixa eu ajustar aqui, olha. Quando fala aí em porcentagem, fala em você pegar esse valor e dividir por 100. Tu entende que se eu pegar um valor e dividir por 100, é o mesmo que eu fazer uma porcentagem desse número, a própria pronúncia já diz por cento. Então, se fala em porcento, fala o valor de 30% de 700. Então, vamos botar na situação do cotidiano. Eu tenho um eletrodoméstico que custa aí R$700. E aí deu uma promoção que se eu pagar esse valor à vista, em espécie, eu tenho um desconto de 30%. De quanto vai ser esse desconto meu? Então, isso aí é um caso a se pensar, né? Então, para que a gente resolva questões envolvendo porcentagem, tá? É porcento de 700. Gente, esse 30% está mandando a gente dividir o 30 por 100. Então, eu vou ter que dividir esse 30 aí por 100, tá? Essa proposição aí de está mandando eu multiplicar por de 700, ou 10% de 1.000, ou 15% de 300. Eu vou pegar o valor, por exemplo, aqui o 30, dividir por 100 e multiplicar pelo valor total. Quando fala em D, é a multiplicação. Dividido por 100, multiplicado por 700, tá? 30 dividido por 100 dá 0,3, ou seja, você vai andar com uma casa aí com a vírgula, vai andar com a vírgula 2 casas à esquerda, né? E multiplicar por 700, tá? 0,3 multiplicado por 700 é 210. Então, aí eu vou ter um 290, tá? Quando eu obter um desconto de 30%, aí esse 30% aí é R$210, tá certo? Um exemplo 2 aqui, ó, eu falo em 3%. 3%, como eu falei no início, é eu pegar aí o 3 e dividir por 100. 3 dividido por 100 é 0,3, é 0,0 para a esquerda 2 vezes. Eu vou mexer com a vírgula aí, ó, a primeira e a segunda vez a vírgula, tá? Então, 3 dividido para 100 é 0,03, tá? Obviamente que é de 100, né? Porcento de 100, tá certo? Então, ó, eu vou dividir 30 por 100. 30 dividido por 100, eu vou andar com a casa aí, ó, 2 casas com a vírgula, 2 casas à esquerda. Então, eu vou ter aí 0,3, tá? 300 por 100, 300% aí vai dar 3. Por quê? Eu vou andar com a vírgula aí, 2 casas à esquerda. Tá certo, pessoal? Então, isso aí é a ideia de porcentagem, tá? Isso aqui vai servir para que a gente aí responda os nossos exercícios, tá bom? Partindo aqui para a segunda parte, tá? Dízima periódica. Como eu falei, a dízima periódica é um resultado aí de uma divisão não exata aí, resulta numa dízima periódica. E como eu falei, essa dízima ela pode ser simples ou composta, né? Ó, simples ou composta e periódicas e não periódicas, tá? Toda dízima ela apresenta um período, tá? Então, quando ela é composta, ela apresenta o período e a parte não periódica, ou não período, tá? Então, exemplo aqui, exemplo 1, de uma dízima periódica simples. Ó, eu tenho aqui, então, isso aqui é uma dízima, tá? Porque ela apresenta a vírgula aí e casas decimais. Ó, por que essa dízima aqui é simples? Porque ela tem uma parte inteira, que é a parte antes da vírgula, e temos a parte decimal, que é chamada de período, tá certo? Esse período aí, ela é infinita, tá? E ela é simples porque apresenta apenas a parte inteira e apresenta aí um período, que é a parte decimal, essa parte aí depois das vírgulas, tá certo? Ó, esse aí, 1,111, é o resultado da divisão de 10 por 9. Se eu dividir aí 10 por 9, vai dar um periódico, que é sempre o resultado de uma fração, tá? De uma divisão, tá ok? E quando ela é composta, ó, quando ela é composta, ela apresenta aí uma parte não periódica, ou seja, vai ter a parte inteira, que é a parte antes da vírgula, por exemplo, aqui, 19, né? Vocês estão vendo, 234,19, aí continua 31, 31, 31, 31, né? Esse número também é uma parte inteira, observa,
tem essa parte aqui, 19, esse número 19, que não se repete. A gente chama ele de intruso aí da nossa dízima periódica, porque não se repete, tá? Para ser periódica, ó, para ser um período, ele tem que se repetir, tá certo? O número 31, 31, 31 aí, ele se repete, então é chamado de período ou parte periódica, e o número aí que não se repetir é chamado de não periódica, tá? A parte que se repete, periódica, a parte inteira, tá certo? Gente, eu tenho aqui um exercício para vocês, tá? Esse exercício eu quero que vocês façam em casa, tá? Façam em casa aí, e na próxima aula eu vou responder ele junto com vocês na próxima aula, mas eu preciso que vocês aí resolvam eles antes, tá? Então, ó, escreva os números a seguir em forma de porcentagem e em forma de fração. Ó, se eu tenho 0,25, se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem, porque 25 é o resultado da divisão de 1/4. Se eu tenho 1/4, né? 1 dividido para 4 pessoas, vai ter 0,25. Então, ó, 0,25 vezes 100 vai dar 25%, né? Então, 25 dividido por 100 é 0,25. A letra B, 0,12. Então, 0,12, se eu multiplicar por 100, eu vou ter a porcentagem. Porque confere que isso aí já está na divisão, já está aqui na forma de número decimal, né? Então, é a vez de uma divisão. Então, o inverso da divisão é a multiplicação. E quando fala em porcentagem, a gente divide por 1000. Aqui já está feita a divisão. Então, para a gente transformar em porcentagem, vamos multiplicar por 100, tá? Então, multiplica 0,12 por 100, a gente dá 12%, certo? E a forma de fração é 12 sobre 100, tá ok? Mesma coisa aí é a letra C, tá? A número 2, escreva os números a seguir em forma de porcentagem e em forma de número decimal. Precisa lembrar outra. Você resolve a 1, resolve a 2, aí lembra da forma que resolveu a 1 e complementa aí com a forma que resolveu a 2. É simples, tá? Então, ó, eu tenho 1/2. 1/2 vai dar o quê? Vai dar 0,5, é uma forma decimal, né? Para transformar esse número decimal, 0,5, em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, se eu multiplico o número decimal por 100, eu tenho a porcentagem de 2 sobre 3. Vamos calcular aí 2 dividido para 3, quanto é que dá. E aí a gente vai multiplicar por 100 e tem a porcentagem. 1/4 dá 0,25. Se multiplicar por 100 dá 25. Então, 25% é o valor da porcentagem. Tá certo? A questão 3 aí. Qual o menor número racional? Com base no que vocês viram nos slides, tá? Por último, é para observar que nós temos 5 questões, tá? Aqui a gente vai observar esse quadro, né? Nós temos aí 5 sobre 12, 42 sobre 7, menos 10 sobre 9, 13 sobre 33, 21 dividido para 7, 37 dividido para 18, tá? Então, você vai escrever aí a letra A. Escrever esses números numa forma decimal. Você vai calcular aí o resultado dessa 21 por 7, né? Vai dar 3, 3 vezes 7, 21. Quais dos números que você escreveu na forma decimal, né? Ou seja, do item A, apresenta aí uma dízima periódica. Então, você vai analisar aí quais números apresentaram dízima, né? A letra C, qual é o período de cada dízima, né? Dízima periódica que você encontrou no item B. Então, como eu expliquei anteriormente, dízima periódica, uma dízima são, né, números aí que apresentam uma parte inteira e uma parte decimal, né? Os números iguais de uma dízima que é chamada de período, tá? Ou seja, parte periódica, tá? Aqui na questão 5, você vai classificar cada uma das afirmações como verdadeiras ou falsas, tá? Nós temos aí de A a I, então, a letra A. O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros? Está. A gente viu que o conjunto dos subconjuntos dos números inteiros positivos, que só apresentaram os números aí do conjunto natural, né? Aí, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais? Eu falei isso aí, né? Então, o 0 pertence aí ao conjunto dos números inteiros, 0,86 pertence ao conjunto dos números inteiros, menos 3,4 pertence ao conjunto dos números racionais, 3/4 pertence à análise com base na aula, e aí vão responder, tá certo? Eu vou aguardar a resposta de vocês, tá? E todo mundo aí, a gente se vê na próxima aula para me dar a resolução desse exercício e passar mais outro exercício para a gente entrar na parte aí do conjunto dos números irracionais e depois